Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 7, que traz aí como tema Balanceamento das equações de óxido-redução e pilhas de Daniel. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começarmos, curtir, se inscreva no canal e também ative o sininho. Assim saberá quando tem novidades no canal. Vamos ajudar outras pessoas comentando e compartilhando os vídeos. E não esqueça de curtir o vídeo, que pode ser agora ou no final. Assista a playlist completa sobre número de oxidação, óxido-redução, balanceamento de reações de óxido-redução e pilha de Daniel. É a sugestão que você assista antes de resolver as atividades desta semana, certo? E então, assistiu a aula 3 e 4, com balanceamento das reações de óxido-redução e também pilha de Daniel? Então vamos à resolução das atividades. Vem comigo!
Atividade 2. Num tubo de ensaio contendo dióxido de manganês, adicionou-se cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico concentrado. Ocorreu uma reação de óxido-redução com liberação de gás cloro, fenômeno percebido pelo escurecimento de uma tira de papel embebida em iodeto de potássio, que foi colocada na boca do tubo de ensaio. O escurecimento deveu-se à formação do iodo. As equações não balanceadas. Nós temos o dióxido de manganês reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de manganês, água e gás cloro. Na reação 2, o iodeto de potássio reagindo com o gás cloro, formando cloreto de potássio e iodo. Quais são os coeficientes dessas reações e quais são os agentes redutor e oxidante? Bom, para resolver essa atividade, nós temos que fazer o balanceamento de óxido-redução, que é aquele no qual ocorre a transferência de elétrons, ou seja, a reação de oxidação do elétrons e de redução recebe. E esse número de elétrons ele tem que ser igual, né? A quantidade cedida tem que ser igual à quantidade recebida. Então, vamos lá. O NOx do oxigênio do manganês é menos 2 do oxigênio do manganês mais 4, do HCl é mais 1 e menos 1, do cloreto de manganês mais 2 e menos 1, da água, mais 1 menos 2, do cloro, 0. Vamos olhar quais que variavam. O manganês variou, oxigênio não, hidrogênio não, cloro variou. Então, o cloro variou de menos 1 para 0. De menos 1 para 0 ocorre redução. Então, de menos 1 para 0 ocorre oxidação. Estou invertendo aqui a análise. De menos 1 para 0, então menos 1 para 0, olha lá na escala, ocorre a oxidação. A oxidação é a perda de elétrons, ou seja, o cloro está doando elétrons. A quantidade de elétrons que cada átomo de cloro doa, 1. Como aqui temos a substância Cl2, tem 2 átomos de cloro, então nós vamos multiplicar pelo índice 2 para determinar a quantidade de elétrons que houve aqui na reação de oxidação. Vamos então para a reação de redução. O manganês variou de mais 4 para mais 2, então observe na tabela, de mais 4 para mais 2, variou em 2. Então, ocorre aqui a redução. O manganês está recebendo os 2 elétrons que o cloro está doando. Temos então a quantidade de elétrons doados e recebidos são iguais. Porém, o esquema de você fazer é o seguinte: na oxidação a variação é 2, na redução a variação também 2, você multiplica, você coloca o coeficiente invertido, ou seja, o quanto variou na substância que oxidou, você coloca essa variação no índice da substância que reduziu. Da mesma forma, o inverso. O que variou na reação de redução, você vai colocar na reação de oxidação. Então, dessa forma, vai ficar o seguinte: como variou em 2 a oxidação, então nós vamos colocar esse índice no coeficiente do manganês. Da mesma forma, os 2 elétrons que variou na redução, nós vamos colocar na oxidação. Veja que 2 átomos de cloro. Bom, a partir de agora, a gente faz o balanceamento normal. Ou seja, aqui eu coloquei o 2 no cloro porque é o que tem o maior índice, para facilitar a resolução. Então, como nós temos aqui 4 átomos de cloro, Aqui no cloreto de manganês nós temos mais 4, então aqui no HCl nós vamos colocar coeficiente 8. Está faltando então acertar o coeficiente da água, que vai ser no caso 8 hidrogênios, nós já temos H2 de cá, então 4. Então a sequência que vai ficar, percebe-se que ficou aqui os coeficientes, ficaram 2, 8, 2, 4 e 2. Então são múltiplos, nós podemos então simplificar todos por 2. E vamos obter, então, os coeficientes da equação 1, 4, 1, 2 e 1. Vamos, então, para a equação 2. Primeiro o oxidante aí o redutor e o oxidante da equação 1. O óxido manganês é o oxidante e o HCl é o redutor. Vamos, então, para a equação 2.
O cloro tem valência zero, é substância simples, da mesma forma que o iodo. O Ki, que é o iodeto de potássio, tem mais 1 e menos 1, e o KCl mais 1 e menos 1 também. A gente percebe que houve variação do cloro e do iodo. Então, o iodo variou de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, houve oxidação, variação de 1 elétron. Do cloro para o Cl2 para o Cl, então variou de 0 para menos 1. De 0 para menos 1, variou aí em 1 elétron, só que temos índice 2, então multiplicamos aqui por 2. Então, cada um átomo de cloro vai doar 1, então vai receber 1 elétron, cada átomo de cloro vai receber 1 elétron, então fica aí com Cl menos 1. Então, ele vai ser o agente oxidante, da mesma forma que o Ki vai ser o agente redutor. Atividade 3. O ácido nítrico é utilizado na fabricação do salitre, usado como fertilizante na agricultura e na fabricação da pólvora negra, que é o salitre mais carvão mais enxofre. Qual é a soma resultante dos valores dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo? Após balanceá-la, considere os menores números inteiros. Como você sabe, eu adoro essa escala, né? Ela já está aí fixada na minha atividade para facilitar. Você também pode utilizar para facilitar saber qual que ocorre a oxidação, qual que ocorre a redução. Então, vamos lá. Já colocamos a equação, vamos então colocar os NOx, do cobre mais 2, do enxofre menos 2, do hidrogênio mais 1, nitrogênio mais 5, oxigênio menos 2, cobre mais 2, nitrogênio mais 5, oxigênio menos 2, enxofre é 0, substância simples, nitrogênio mais 2, oxigênio menos 2, da água mais 1 e menos 2. Bom, vamos agora ver quem variou. Já colocamos aí que o enxofre variou de menos 2 para 0. Percebe-se que de menos 2 para 0 ocorre a oxidação. Oxidação é quem doa elétrons e é o agente redutor. A outra espécie que variou então foi o nitrogênio, que variou de mais 5 para mais 2. Então, de mais 5 para mais 2, veja bem aqui na escala, mais 5 para mais 2. Variou da direita para a esquerda, então é redução. Redução é a espécie que está recebendo elétrons. Então, quantos elétrons variou na redução, quantos elétrons variou na oxidação? Vamos ver aqui na oxidação. De menos 2 para 0 variou em 2. Como o enxofre só tem coeficiente 1, então nós multiplicamos por 1. Então, a variação de elétrons na oxidação, 2 elétrons. Na redução, de mais 5 para mais 2, variou em 3 elétrons. Então, como o nitrogênio só tem coeficiente 1, então nós multiplicamos por 1 e a variação de elétrons na redução, 3. Então, o que nós fazemos agora? Invertemos, ou seja, os 3 elétrons que foram recebidos na redução, nós vamos colocar como coeficiente na oxidação. E os 2 elétrons que variou na oxidação, nós vamos colocar como coeficiente da redução. Então, vai ficar da seguinte forma. O cobre, o sulfeto de cobre vai ficar com coeficiente 3 e o ácido nítrico com coeficiente 2. Então, acertando os coeficientes, vai ficar dessa forma. Cobre com 3, o sulfeto de cobre com 3, o nitrogênio, o ácido nítrico 8, o nitrato de cobre 3, o enxofre 3, o óxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio 2 e a água 4. Perdão. Então, somando esses coeficientes, nós vamos ter o total de 23, certo? Antes de começar a atividade 4, quero lhe perguntar, já deixou seu like aí no vídeo hoje? Se não, faça isso, vou ficar muito feliz. Então, atividade 4. As manchas escuras que formam sobre objetos de prata são geralmente películas de sulfeto de prata, de fórmula Ag2S,
formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre que são encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha e do alumínio, facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto da prata, regenerando a prata com seu brilho característico. Escreva a equação da reação de limpeza da prata. Bom, o alumínio da panela desloca os íons prata do sulfeto de prata, conforme a equação. Então, se você for aí numa tabela de potenciais de redução, você vai encontrar essas semi-reações que pode facilitar você a resolver essa atividade. Ou entender o porquê dessa equação. Então, a semi-reação do alumínio é que ele vai doar elétrons e a prata vai receber esses elétrons. Então, qual que é a variação que nós temos aqui? A prata vai receber os elétrons, os íons Ag+ se reduziu a prata metálica. Né? Então, quem está doando os elétrons é o alumínio, porque o NOx dele está aqui de 0 para +3, de 0 para +3 está aumentando, sofre aí uma oxidação. Então, a reação que ocorre é uma reação de óxido-redução, transferência de elétrons do alumínio para a prata, fazendo com que retire, então, a mancha de sulfeto de prata. A letra B. Com base no processo de limpeza da prata descrito, podemos construir uma pilha de alumínio e prata, de acordo com o esquema a seguir. Então, temos aí o esquema, representa uma pilha de Daniel, onde nós temos na solução, na semicela, da esquerda, nós temos a solução de alumínio e na semicela da direita nós temos a solução de prata. Os eletrodos de alumínio na semicela da esquerda e o eletrodo de prata na semicela da direita. Bom, a prata provoca a oxidação do alumínio, como vimos aí na letra A, pois ele é o oxidante. Se ele sofre redução, ele é um agente oxidante. Então, logicamente, ele vai provocar a oxidação, a prata vai provocar a oxidação no alumínio. Essa semi-reação, ela foi consultada numa tabela de potenciais de redução, para facilitar o seu entendimento. A atividade não deu, não tem como a gente decorar isso aí, gravar, memorizar essa semi-reação. Então, sempre tem as tabelas que podem nos auxiliar na resolução das atividades. Então, a semi-reação que ocorre com a prata, essa é a semi-reação da prata e essa é a semi-reação do alumínio. Então, nós temos aqui os potenciais de redução, ou seja, quando temos potenciais de redução, a gente observa o seguinte, quem tem o maior potencial de redução, reduz. Então, a prata reduz, como nós vimos ali na letra A, observando os NOx. Logicamente, o que vai acontecer com o alumínio? Ele vai oxidar. Então, o que a gente faz? Inverte a equação do alumínio. Percebe-se que a equação do alumínio, o que está no reagente, que é o alumínio, o cátion de alumínio mais 3 elétrons, ele passou para o produto, né, dessa semi-reação. Então, repetindo novamente, quando você tem potenciais de redução, o que tem o maior potencial de redução vai reduzir, o outro oxida. Se são semi-reações de redução, logicamente, para você ter a semi-reação de oxidação, você tem que inverter essa reação, porque ela ocorre, essa reação, ela ocorre nos dois sentidos. Senão, você teria uma tabela de potenciais de redução e uma tabela de potenciais de oxidação. Né? Então, para facilitar, você faz esse raciocínio. Então, quem reduz, recebe elétrons na pilha, né? Já que pediu para a gente construir uma pilha aqui na letra B, na pilha, quem reduz é o polo positivo, nós chamamos de catodo ou cátodo. Quem oxida, doa elétrons, é o polo negativo, nós chamamos de anodo ou ânodo. Então, a representação dessa pilha, né, somando essas duas semi-reações, nós temos 3 elétrons aqui, 3 elétrons aqui, vai ser eliminado. Então, nós temos alumínio sólido,
com alumínio cátion. Aqui as duas barrinhas significa a ponte salina e o Ag+ e o Ag0 significa o potencial de redução, ou seja, na primeira parte da pilha nós temos o potencial de oxidação, a reação que representa o potencial de oxidação. E do lado direito nós temos a semi-reação do potencial de redução. Bom, então, o fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo e nós vamos mostrar isso nessa pilha. Então, quem está doando elétrons? Não é o alumínio que está doando elétrons, pois ele está oxidando? Então, os elétrons vão do alumínio para a prata. Logo, o alumínio é o polo negativo, ele é o ânodo, quem está oxidando. A solução ela vai ser concentrada de cátions de alumínio. O polo positivo é o que está do lado direito, que é o eletrodo de prata, é chamado de cátodo ou catodo. E a solução de prata, com os íons prata, como eles vão reduzir a Ag0, então vai ter aumentada a sua massa aqui no eletrodo de prata. Então, os íons que estão na solução vão pegar os elétrons que estão aqui chegando pelo eletrodo e se reduzir a Ag0. Atividade 5. Um agricultor, querendo apressar a dissolução de sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno com água, utilizou-se para agitá-la uma enxada de ferro nova, limpa e sem pintura. Após algum tempo, retirou a enxada da solução e percebeu que ela mudara de cor, ficando avermelhada. A partir disso, conclui-se que houve uma reação química sobre a enxada. Esse processo tem explicação no fato de. Então, vamos analisar, vamos resolver a atividade e depois nós analisamos. Se a pá ficou avermelhada é porque houve uma formação de cobre metálico em sua superfície, segundo a reação. Então, como que você chegou nessa reação? Você deve estar me perguntando aí. Você pode consultar uma tabela de potenciais de redução, que é anotada agora. Essa é a semi-reação do ferro e essa é a semi-reação do cobre. O potencial de redução do ferro é menos 0,44 e o potencial de redução do cobre 0,34. O que a gente sabe? Dadas as semi-reações e os potenciais de redução, vai reduzir aquela que tem o maior potencial de redução. Quem é que tem o maior potencial de redução? O cobre. Então, essa vai ser a semi-reação de redução e a outra, que é a do ferro, vai ser a semi-reação de oxidação. O que a gente faz com ela? Inverte. Percebe-se que o ferro está aqui no produto, ele vai aqui para o reagente. Então, a partir daí, nós podemos fazer o quê? Somar essas duas semi-reações. Como a quantidade de elétrons numa reação de óxido-redução transferidos tem que ser igual aos recebidos, então 2 e 2 já está na quantidade certa. Podemos, então, somar essas duas semi-reações e vamos chegar nessa reação inicial. Veja que a gente chegou nessa semi-reação. Bom, partindo dela, podemos agora analisar os NOx. Para partir daí, a gente analisar as questões A, B, C, D e E. O que a gente pode perceber? O ferro de 0 para mais 2, ele está sofrendo oxidação. Automaticamente, ele é o agente redutor. O cobre de mais 2 para 0, ele está diminuindo o seu NOx. Então, ele está sofrendo redução. Então, ele é um agente oxidante. Então, vamos lá na letra A. O íon cobre da solução, então o fato da explicação, no caso da enxada ter ficado avermelhada, isso se deve ao fato de o íon cobre da solução ter reduzido o ferro da enxada. Na verdade, ele fez o quê? Ele oxidou. Então, para essa alternativa ser correta, ela deveria ser o íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada. Então, a alternativa A está incorreta. A, B. O ferro da enxada ser mais nobre do que o cobre. Quando a gente fala de metais nobres, são os metais pouco reativos. Então, comparando o cobre
com o ferro, quem é mais nobre é o cobre, né? Não o inverso como está na afirmativa. Então, a B também é incorreta. O íon ferro ter agido como oxidante? Quem é o agente oxidante? É o cobre. Então, o íon ferro é o redutor e não oxidante. Então, a alternativa também incorreta. D. O íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada? Portanto, o íon cobre da solução oxidou o ferro da enxada. Perceba-se, o íon cobre, como ele é o agente oxidante, então ele oxidou o ferro, ele provocou a oxidação do ferro. Então, essa é a alternativa correta. A letra E, o íon cobre ter agido como redutor? Quem é o redutor é o íon ferro e não o íon cobre. Quem é o oxidante é o cobre, não o redutor. Então, a alternativa correta, letra D. Assim, nós finalizamos então a correção das atividades. Se você tiver alguma dúvida, reveja as aulas 3 e 4, que é sobre balanceamento e sobre a pilha de Daniel. As atividades estão aí um pouco misturadas, né? Mas deu para explicar de uma forma que vocês compreendam. Então, eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Se você ainda não deixou seu like, que você faça isso nesse momento. E peço também que compartilhar os vídeos com seus colegas, com seus amigos, comentar, deixar aí registrada a sua gratidão, a sua dúvida. E também, vamos agora para o momento do meu grande abraço para você. Então, se você ficou na aula até esse momento, o meu grande abraço hoje vai para você. Registre aí que você ficou até o final, que mandarei um abraço para você no próximo vídeo.